Bom dia, gente. Aqui a gente começa mais um dia trazendo algumas notícias, alguns temas polêmicos, e hoje a gente vamos falar um assunto meio que polêmico. A gente sabe que algumas décadas atrás, a gente não tinha tanto acesso a notícias, comunicação como a gente tem nos dias de hoje. E antigamente, muito antigamente, era muito mais fácil os governos, as pessoas manipularem outras pessoas através de notícias. Mas lembrando para vocês que as fake news que todo mundo fala, elas existem desde da guerra, sabe? Desde o Império Romano. Existe criptografia de mensagens também, existia desde o Império Romano. Então só mudou o formato e o jeito, mas a inteligência que foi se adquirindo desse tempo todo, quando a gente fala assim de a inteligência de uma tal entidade, a inteligência, esse tipo de inteligência é uma inteligência que foi acumulada com parâmetros, que foi analisada ao longo do tempo de pessoas do passado que fizeram, e hoje se faz com uma forma mais que atualizada. Então hoje a gente já tem acesso a muitas notícias, sabe? Mas ao mesmo tempo a gente tem muito desacesso. Uma coisa que eu queria falar para vocês hoje, eu sei que o mundo ele está passando um problema grave com o problema do petróleo, né? O combustível. O combustível aqui no Japão, ele ainda continua mantendo um preço, assim, não digo para vocês barato, mas um preço que ainda dá para a gente pagar. Porque olha só, calculem comigo, gente, 1 litro de gasolina hoje, fazendo a média. Eu mostrei para vocês outro dia, né, que eu fui no posto e a gasolina baixou. Tem posto que vende por 172 ienes. Aquele posto que eu passei em frente de vocês está 156. Então eu vou ter uma diferença muito grande de posto para posto. Só que o governo, agora no dia 1º, fora esse valor, ele está dando um valor de 35 ienes. Ele está pagando, né? O governo está pagando do bolso dele, vamos dizer assim, do bolso dele. Então, para cada litro de cada pessoa que abastece o carro, independente de quem seja, né? Então, daí, se você parar para pensar, os impostos são muito caros, né? Os impostos do petróleo. E o governo federal, ele estimula preços, os governos estaduais colocam o final da balança, adiciona impostos, taxas e mais impostos, e vai esse preço. Mas o que eu queria dizer para vocês, que é uma análise, sabe? É uma análise bem interessante que dá para se falar, que, um exemplo, aqui no Japão, o governo, ele tá mexendo numa reserva, que seria um dinheiro do próprio país, e essa reserva sempre foi colocada para, se acontecer algum casos graves, como teve o tsunami no Japão, esse dinheiro foi usado, agora o dinheiro está sendo usado para fazer esse tipo de ajuda também. Apareceu uma gatinha linda aqui, ó. Olha lá. Fazer esse tipo de ajuda aqui também no país do sol nascente. O que eu queria dizer para vocês, o Japão não tendo reserva, não tendo petróleo, não tendo nada, isso aqui é um país onde não tem, assim, não tem matéria-prima praticamente, gente. Ele depende de tudo de fora e mesmo assim ele consegue, sabe? O Japão, ele é tamanho do Rio de Janeiro e mesmo assim ele consegue dar suporte, apesar que os impostos são caros também. Aí você olha uma notícia no Brasil que a Petrobras, ela teve um lucro de 45, tantos bilhões de reais. E eu me perguntei, eu me questionei, por que o governo, será que o governo está fazendo isso? A gente vê tanto lucros e lucros e lucros, mas a gente vê que está complicado a vida do brasileiro. Os impostos são muito caros, gente. Um exemplo, eu estava calculando com uma amiga ontem o litro do leite. O litro do leite aqui no Japão, um leite normal, eu vou mais ou menos uns 2,50. Tem leite de 1,50, 1,30 reais. Eu estou calculando, tá? O dinheiro de vocês.
Mas isso é uma vergonha, sabe? O preço do litro do leite ser o mesmo preço daqui, sabe? É uma vergonha porque os impostos são muito caros. Muitas vezes, 60% vai tudo de imposto. A gente começa a perceber, eu comecei a perceber, sabe? Assim, olha, gente, eu tô bem neutro agora em relação à política. Eu não tô dizendo que esse é bom, que esse é aquilo. Eu só quero dizer que muitas vezes o governo, ele só muda os números, mas continua a mesma coisa. A gente olha, todo mundo faz a mudança, faz a propaganda, mas a gente não vê muitas das pessoas que são as mais atingidas, a gente não consegue perceber que essas pessoas continuam do mesmo jeito. Por exemplo, eu abri uma empresa aí no Brasil, que é a Grife da Áquila. A gente tem muita dificuldade para conseguir fazer alguma coisa aí. O governo, eles falam, eu vou tocar num assunto bem polêmico daqui a pouco, gente, mas só que eu preciso dizer para vocês um pouco a minha linha do pensamento antes de tocar nesse ponto. A gente precisa entender que muitas vezes será que a gente está cobrando corretamente as coisas do governo? Sabe, a gente fica naquele racho brasileiro, eu sou PT, eu sou direita, eu sou esquerda. Eu acho que a gente não deveria ser isso, a gente deveria ser o Brasil, porque enquanto a gente está brigando, a nossa vida não está mudando, gente. Aqui no país, no Japão, aqui se briga e se muda as leis, se muda as coisas. Os representantes realmente eles estão representando, sabe? Tem um parlamento, tem várias camadas que estão ali para ser a voz do povo. E muitas vezes não está acontecendo isso. E hoje está muito explícito isso. Sabe? A gente vê o governo, ele fala o crédito dele do que ele fez. Todos os governos falam. Cria uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. Porque emocionalmente as pessoas ficam ruins. Ficam tristes porque você compra uma narrativa que realmente não existe. Sabe, hoje em dia, se vocês repararem, os Estados Unidos ele interfere muito nas eleições do país. E existe toda uma mídia, sabe, uma narrativa, tanto de esquerda, do contra e o a favor, que ele coloca você contra alguns valores. Por exemplo, todo mundo fala que a Amazônia é nossa. Sim, a Amazônia é do Brasil, mas será, gente? Vamos olhar pelo lado bíblico um pouco da coisa para a gente conseguir entender. É que eu sempre comparo a minha vida, gente, com o lado bíblico, para ver se está de acordo com o que está escrito, de acordo com a visão de Deus. Porque eu sei, para mim, que a visão de Deus é a mais correta para a minha vida. E é isso que meus parâmetros, gente, o meu parâmetro de trabalhar do meu dia a dia é sempre a palavra de Deus. Eu sempre vejo se o que eu estou fazendo, os meus pensamentos, as minhas decisões estão coerentes com a visão de Deus, daquilo que Ele estabeleceu para mim ser feliz. E hoje eu quero voltar a um assunto com vocês e falar, vocês lembram quando Moisés tirou o povo do Egito e que Deus tocou o coração dos egipcianos e cada um foi dando uma moeda de ouro, dando alguma coisa, e o povo de Israel saiu assim, com bens, para começar uma vida nova. Sabe, Moisés, ele abriu o mar, eles passaram, sabe? E se vocês olharem bem pelo mapa, Deus, ele fez o povo de Israel andar por 40 anos por Israel, porque Deus estava moldando esse povo. Sabe, era mais fácil encurtaria muito mais o caminho se ele fosse seguindo reto, não, mas eles contornaram, gente. E Deus, no momento lá que começaram a murmuração, quero carne, quero água, quero comer, o que Deus falou? Que todo dia de manhã ia ter um maná. E o maná era para ser comido no dia, que eles não precisavam se preocupar para guardar o maná. E Deus, ele ficou chateado quando o povo começou a pegar e guardar. O que eu estou querendo dizer com isso para vocês? Nos dias de hoje. Nos dias de hoje a gente percebe que existe uma narrativa que o governo, a narrativa, tanto direita como esquerda, centro, tanto faz, eles vão falar para você, o Brasil
A Amazonas é nosso, a Petrobras é nosso. Eles vão colocar um sentimento de você, uma responsabilidade sua. Gente, até hoje, sabe, todo mundo, mesmo quando eu morava no Brasil, falava que a Petrobras era minha. Eu nunca recebi nada, sabe? Tem alguma coisa errada, porque é uma narrativa. E o que eu quero dizer, o que eu estou fazendo na relação do Maná com isso, é simples. A gente não precisa comprar essa narrativa, sabe? O Amazonas, sabe, a Petrobras é do Brasil, mas essa narrativa que é nossa, o Amazonas é nosso, tá? E daí, tudo bem, eu nunca ganhei nada do Amazonas também, vocês ganharam alguma coisa? Sabe, a Petrobras é de vocês, e cada vez vocês estão pagando, a gente paga o petróleo caro aí no Brasil. A Petrobras é sua realmente? Ou é uma narrativa que faz você criar aquele sentimento? Agora vai chegar a parte polêmica. Agora vamos pensar de uma forma um pouquinho radical, gente. Mas assim, eu gostaria que vocês, assim, é um pouquinho polêmico, mas que vocês pensassem nisso que eu vou falar para vocês agora. Países desenvolvidos, eles investem em universidades, investem em professores, investem na comunidade, investem em alunos. Agora vamos entender que existe um governo central e existem os governos paralelos dentro. Eu digo paralelos que é mais fácil para se entender. Por exemplo, tem o governo central, que é o executivo, mas temos governo, que seria o estado, prefeitura, e onde a comunidade ela pode crescer, gente. E esses países desenvolvidos, Japão, Haiti, onde eu moro, ela tem autonomia, ela investe em tecnologia, ela investe nas faculdades, ela dá incentivo para os alunos, sabe? Eu estou fazendo uma faculdade aí no Brasil, onde, fora o aluno pagar uma mensalidade que hoje aí no Brasil está em torno de R$2.000, o aluno, faculdade boa que eu digo para vocês, gente, o aluno ainda é obrigado, os pais precisam manter o pagamento de softwares que são caros, que você precisa alugar, você aluga esses softwares que você paga por mês, sabe? É uma coisa que sai muito caro. O governo ele não poderia entrar em contato com essas empresas e arquear o custo, porque esses jovens que vão se formar, eles vão se formar para a melhoria do país, do Brasil. O porquê que eu estou dizendo isso para vocês agora? Vamos entrar na parte polêmica. Os Estados Unidos, a gente sabe que a internet era usado na NASA e na guerra. Então houve todo uma tecnologia, um desenvolvimento, um investimento. E os Estados Unidos desenvolveu. Muitos remédios, sabe, são desenvolvidos fora. Eu estou falando hoje do Brasil, gente, fora do Brasil. E todo mundo aproveita das tecnologias. Me diga, qual tecnologia realmente brasileira saiu do Brasil? A gente depende das tecnologias tudo de fora, gente. Remédios, quando existem pesquisas patológicas, pesquisas de vírus, de um monte de doença, os remédios vêm tudo de fora, porque se não viesse, estaria um caos. E isso chama-se investimento, investimento no, sabe, na população, no povo, na educação. Isso não acontece. Daí, quando começa a aparecer na mídia, sabe, que assim, eles querem tomar a Amazônia, eles falam de uma forma que eles querem tomar a Amazônia. Mas, na verdade, muitas vezes, gente, todo mundo quer ter lucro nisso. Mas tenta pensar comigo uma coisa. A Amazonas, ela pertence ao Brasil, mas ela tem minérios, ela tem muita coisa, sabe, que o mundo precisa. Se o Brasil, ele não, sabe, pelos nossos governantes, sabe, se ele não consegue administrar, sabe, e deixa a riqueza cair na mão lá de poucos, que acabam jogando no lixo, usufruindo e tendo aquele, como se diz, e tendo, só ele tendo vantagem em tudo isso, sabe, ou por que não deixar empresas, sabe, governos que fazem a diferença no mundo, sabe, em continuar usando os minérios que tem no Amazonas e fazer com que a humanidade seja melhor, ou que isso seja um incentivo
para o Brasil, o governo, começar a pensar nisso, investir, sabe, no povo brasileiro. Que muitas vezes todo mundo fala, olha o que acontece, gente, essa é uma realidade. Quando muitos governos começam a perceber que tem governos de olho, sabe, que vão usar a matéria-prima, sabe, eles vão ganhar com isso? Vão, mas eles estão devolvendo um bem, gente. Muitas vezes o Brasil ele está usando, mas não está devolvendo esse bem para nenhum brasileiro. Isso é triste, sabe? Então, assim, da gente pensar para a gente não comprar mais uma narrativa de que a Amazonas é nossa, colocar esse peso nas nossas costas, colocar mais essa corrente na gente. Sim, a Amazonas é nossa, mas por que os governadores, sabe, não fazem algo melhor para a população usufruindo daquilo que o nosso país tem? E se ele não tem capacidade para usufruir disso, por que não deixar ou entrar em leasing alguma proposta, ter pessoas sérias no nosso, sabe, governo que possam fazer essa diferença, sabe, gente? Sabe, esse dinheiro arrecadado realmente ser usado para educação, tecnologia. Nosso Brasil ele é privilegiado, sabe? Tem uma área que é lançador, que eles lançam foguetes, é uma área privilegiada em economia de combustível por causa do local que ele está. Tá, eu esqueci o nome, eu acho que é São Luís do Maranhão, não tenho certeza o nome, gente. Então, assim, é meio polêmico, porque, assim, a gente é brasileiro, a gente quer ter as coisas do Brasil, mas a gente compra uma narrativa, gente, que a gente realmente não tem, tá? Então, a gatinha agora chegou aqui, ó, e a gente termina essa parte da nosso pensamento, né, mundial sobre alguns temas polêmicos. E o que eu queria dizer para vocês é, muitas vezes, a gente só precisa se organizar, gente. E a nossa cidade, ela pode melhorar, mas depende da gente, sabe? A cidade, ela não é totalmente atrelada no governo central. Se tiver um prefeito, se tiverem vereadores que vão olhar para vocês e falar, não, gente, vamos mudar a nossa cidade, sabe? Os residentes da cidade cobrarem dos vereadores, cobrarem da cidade, vocês podem mudar o polo totalmente da cidade, ser um polo universitário, ser um polo de tecnologia, ser um polo que realmente começa a ver o desenvolvimento de remédios, sabe? Que começa a melhorar a vida da população, gente. Sabe, eu acredito que a gente não precisa ficar saindo na rua brigando um com os outros. Eu sou esquerda, eu sou direita, e a vida não está mudando para ninguém. Tá duro para todo mundo. E cada vez mais duro. Hoje, tudo bem, tem o problema da pandemia? Sim, tem o problema da pandemia. Tem um problema, olha só, gente, muitas empresas aqui no Japão fecharam, muitas. Mas continua, sabe, o governo abre cada dia mais novas vagas de emprego. Eu não estou mentindo para vocês, gente. Sabe, muitas empresas, o serviço caiu. A Toyota, ela tá parada, gente. Ela não tá fazendo, mas eles não despediram ninguém. Eles abaixaram o salário de algumas pessoas que fazem parte da diretoria, sabe? Mas ainda eles continuam contratando. O porquê? Sabe, a gente estaria hoje pagando quase 200 ienes num litro de gasolina. E a gente ainda tá, hoje eu pago aqui 152. Você vê que o governo, ele tá interferindo, que ele vai tomar isso da gente depois. É certeza que vai, gente. Mas é isso, sabe, com esses caminhos da internet, da gente começar a ver essa globalização, ver o que está funcionando nos outros países e começar a levar para o nosso país, sabe? A gente começar a colocar pessoas que realmente vão fazer a diferença, vereadores, sabe? Você vê hoje muitos candidatos que não estão preparados, não têm, sabe, uma visão de andar junto com a globalização. E a gente precisa disso. Hoje você vê a decadência de tantos youtubers, tanta gente falando tanta porcaria na internet, sabe, deixando as pessoas cada vez mais aflitas. São notícias cada vez mais que não condiz com a realidade, sabe? E a gente precisa realmente de pessoas mais sérias,
E, sabe, eu gostaria muito que vocês pensassem nisso. Sabe, uma comunidade, uma cidade pequena, não tem problema de ser pequena. Sabe, vocês pagam os impostos, vocês pagam um monte de coisa e mantém a cidade. Daí, aquele momento, sabe, gente, de você começar a chegar para o vereador e falar: ô vereador, vamos melhorar nossa cidade, porque a gente não aguenta mais. Vamos mudar. Porque, posso fazer uma pergunta para vocês? Fica uma pergunta no ar. Se o SUS é tão maravilhoso assim, por que os políticos, sabe, eles não se tratam no SUS? Fica uma pergunta para vocês, gente. Se o SUS ele é tão maravilhoso, ele é considerado, como todo o governo diz, que é o orgulho brasileiro, ele é considerado o melhor do mundo, por que essas pessoas não usam o SUS? Os hospitais aqui do Japão, gente, você vê o político, o primeiro-ministro, ele vai nos hospitais municipais, gente. Tá? Os médicos do Brasil, para mim, eles são melhores do que os japoneses, tá? Mas eu queria só mostrar para vocês isso. Sabe, os políticos, os donos de empresas, eles usam os hospitais públicos. É uma forma da gente começar a pensar. A sua cidade, você pode começar a mudar isso, gente. É só a gente começar a se organizar. Eu ficaria muito feliz de poder ajudar uma organização. Pode ser uma cidade pequena, da gente começar. Sabe, não tem problema a gente estar de longe, mas a gente pode montar uma organização, sabe, construir diretrizes, sabe, construir um caminho para melhorar a vida. Porque o que a gente vai ficar pensando só no amanhã? Aí entra a parte do maná, que o Amazonas é nosso, então amanhã é nosso, e a gente estamos passando tanta necessidade no dia de hoje. Não faz sentido, gente. A gente precisa arrumar o hoje para poder viver o melhor, o amanhã, não fazer ao contrário. Pensar lá no amanhã, coisa que a gente estamos passando, o maior perrengue no dia de hoje. Não faz sentido, gente. Tá bom? Gente, aqui a gente termina agora essa parte, né? Essa parte falando um pouquinho das notícias do Brasil, dessa política.